Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a vida emocional, a vida afetiva dos nossos filhos. Muito obrigada por mais uma vez estarmos aqui, né? Mais uma quinta-feira no Fala Psibru. Toda quinta-feira temos nossa live semanal, Fala Psibru, onde nós compartilhamos aqui conteúdos de forma mais aprofundada. E esse tema que eu escolhi para hoje, o tema, né, o título da nossa live de hoje, Aprendendo a Proteger as Emoções dos Nossos Filhos. Como eu disse aí nos stories esses dias, parece ser um tema que não é muito chamativo, mas hoje a gente vai aprofundar um pouco mais. Porque muitas vezes a gente fica aí na camada ali superficial, só validando as emoções, ou muitas vezes nem sabendo o que é direito. Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais para além aí de validar emoções, de identificar o que é uma raiva, o que é uma alegria, o que é uma tristeza, um nojo, para a sua saúde emocional e para a saúde emocional do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto, das crianças e adolescentes que estão ao seu redor, tá bom? Enquanto isso, enquanto a gente vai aqui fazendo esse esquenta, tem um aviãozinho aqui embaixo, ó, para você clicar e enviar, convidar aí outras mães, outros cuidadores para vir participar aqui com a gente. Já me segue aqui se você não me segue, para você me acompanhar. Toda quinta-feira a gente está aqui. Temos também o grupo de pais no WhatsApp, já temos mais de 100 pais, 100 mães, alguns pais, né, a maioria é as mães mesmo. E todo dia lá nós temos conteúdo, diariamente eu coloco lá um conteúdo para orientar as famílias sobre essa questão do educar, né? Como eu coloquei hoje nos meus stories, nós estamos preparando, transformando o futuro quando nós investimos na educação emocional dos nossos filhos. Boa noite, Lana, boa noite, Pati, bem-vindas. Vamos convidando aí outras mamães, outros cuidadores para estar aqui com a gente, tá bom? Muito bem. Então a gente vai falar hoje sobre a vida afetiva. Já vou iniciando. Nós vamos falar sobre a questão emocional dos nossos filhos. Será que somente identificar as emoções, né? Raiva, tristeza, medo, nojo, validar as emoções, acolher, será que a vida afetiva dos nossos filhos é somente isso? Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais. Eu vejo muita gente aqui na internet falando somente dessa questão do validar, do acolher, que é muito importante. Nós vamos ver aqui que isso é fundamental também, mas a gente vai aprofundar um pouco mais, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou psicóloga infanto-juvenil, orientadora parental, especialista na terapia cognitivo-comportamental, e venho trabalhando aí com as crianças, usando também os conhecimentos da pedagogia, que é também uma das minhas formações, para orientar as famílias, as crianças, os adolescentes no meu atendimento clínico. E aqui o meu Instagram, a internet, eu uso para orientar os pais, as famílias, tá bom? Não sei se você é como eu, várias palestras, eventos que eu faço, e às vezes eu vou me empolgando, eu vou falando, e quando termina, falo, caramba, esqueci de falar tal coisa, né? Ou então preparei tal conteúdo e esqueci de falar dele. Então hoje eu deixei bem anotadinho. Eu vou ler aqui algumas coisas para eu não esquecer, porque esse é um assunto basilar, fundamental na vida dos nossos filhos e na nossa vida também, tá bom? Então as emoções, né? A emoção, essa palavra emoção, ela vem do latim emovere, que significa energia e movimento. A emoção, ela nos move para uma ação. É um conjunto aí de respostas que nos ajuda a nos mover quando nós precisamos aí de mudar alguma coisa ou equilibrar alguma situação na nossa vida. Então a emoção, ela tem essa função de nos mover para a mudança, tá bom? E esse é o primeiro passo aqui da nossa live. Hoje nós vamos entender melhor emoção e sentimento, a diferença aí da emoção e do sentimento, tá bom? Nós vamos também entender o porquê validar a emoção sozinha não é o suficiente, só validar não é o suficiente.
Um terceiro ponto também que veremos aqui, como proteger de fato as emoções dos nossos filhos. E também eu vou dar bastante exemplo prático aqui para vocês. Eu, quando participo de alguma palestra, de algum workshop, até mesmo quando eu tô assistindo algum podcast, YouTube, eu gosto que a pessoa dê exemplos práticos. Então, eu separei aqui bastante exemplos pra gente, tá? E um quarto e último ponto, o papel dos pais na construção de uma identidade saudável e como fazer isso, tá bom? Então, são os pontos que você vai ver hoje nessa live, tá bom? Então, vamos voltar lá pro primeiro passo e o mais importante, que é basilar aqui pra gente. Qual é aí a diferença entre emoção e sentimento, tá bom? As nossas emoções, como eu disse, elas são uma resposta imediata e instintiva do nosso corpo a um estímulo, como medo, quando nós vemos algo assustador, né? Ou alegria quando a gente recebe uma boa notícia. E as emoções, elas são rápidas e de curta duração. As emoções também, elas são públicas. Então, você pode ver no meu rosto, na minha pele, se ficar vermelha, no tremor, né? As emoções, elas são públicas. Você facilmente percebe a emoção de alguém quando ela está nervosa, quando ela está envergonhada, quando ela está com medo. Então, a emoção, ela é pública e de curta duração. Ela é na nossa carne, aqui, ó, fisiológica. A gente sente, né, na nossa pele, no nosso corpo, no nosso rosto. Então, não tem como eu falar pro meu filho não sentir tal emoção, não tem como eu falar pra mim mesma não sentir, porque a emoção, ela é fisiológica. É a mesma coisa que eu falar pra você, não sinta fome. Olha, hoje você não vai sentir fome, hein? Não tem como, não é mesmo? Porque a emoção, ela é fisiológica, ela vai acontecer, só que ela tem uma curta duração. A emoção é isso, e ela é pública, ela é visível. Qualquer um pode ver a emoção ali no rosto, na mudança de rosto, na mudança da postura. Boa noite, Isadorável! Isadorável Presentes. Boa noite, Flávia. Vamos andando, vamos entrando aí. Vai clicando aí no aviãozinho. No YouTube, para quem for assistir gravado, curte, se inscreve, me dá esse apoio aí pra gente espalhar esse conteúdo, esse aulão. Hoje vai ser aulão mesmo, tá? Quem tiver aí com caneta, caderno, papel, é bacana pra você anotar esses pontos. Então, você entendeu aí o que é emoção. Emoção é isso, é algo fisiológico, de curta duração, é um conjunto aí de respostas do nosso organismo diante de estímulos internos ou externos. As duas coisas. A gente pode ter uma emoção aí diante de estímulos internos, dos nossos pensamentos, das nossas interpretações, ou também diante de coisas que acontecem fora, externo, tá bom? Já os sentimentos, como eu tava falando já de interpretação, já adiantando aqui pra vocês, os sentimentos são a interpretação que fazemos dessa emoção. O sentimento é o que pensamos sobre o que sentimos, sobre a nossa emoção. E ele é mais duradouro e pode se estender por mais tempo. E ele não é visível como as emoções. Então, a emoção, ela é visível, de curta duração, é fisiológica. O sentimento, ele é a interpretação, são os meus pensamentos. Quando eu paro e penso. E também ele tem uma longa duração e ele não é visível, ele é algo interno. Por isso que isso é uma informação fundamental para os cuidadores, para os pais, porque você vai aprender a proteger o que eu devo proteger mesmo. Será que é a emoção, que é algo tão natural, tão fisiológica, ou devo proteger essa interpretação, esse sentimento? Porque sem esse conhecimento a gente está atacando, a gente está com o nosso alvo para o lugar errado. Olha como é importante essa informação. Então, olha a diferença. Você compreendeu a diferença? Então, eu tô andando pelo meio de um passeio, de uma floresta, sei lá, de um sítio, e vejo uma cobra. Na hora me vem um medo, e esse medo, a emoção, me faz,
correr, eu não vou parar e pensar, ai, será que é perigoso ou não? Eu vou ter ali uma reação rápida e fisiológica. Essa é a emoção. Depois que a poeira baixa, que a emoção passa, porque ela é curta, aí vai vir o sentimento, que é essa interpretação. Um animal peçonhento, nossa, quase eu morro, quase ela me pica, é um animal perigoso. Essas são as interpretações, esse é o sentimento, tá? Se não ficar claro, me mandem as dúvidas aqui, tá? Eu gosto, amo quando vocês comentam aí e interagem comigo, tá bom? Um adendo, um parênteses aqui que eu quero fazer com vocês. Eu deixei até em vermelho aqui nas minhas anotações, porque é uma informação importante. A nossa emoção, ela tem fatores genéticos e as nossas experiências, a nossa história de vida. O fator genético, que é a nossa herdabilidade, aquilo que nós herdamos dos nossos pais, e a nossa história de vida, eles influenciam a maneira como nós lidamos com as nossas emoções e como nós as interpretamos. E isso, gente, é amplamente comprovado por diversos estudos científicos. Não é a Bruna aqui, psicóloga, que está falando. Nós estudamos para o que eu estou trazendo aqui para vocês. Diversos estudos comprovam isso que eu estou dizendo para vocês. As áreas de ciências da psicologia, a psicologia cognitiva, a neurociência, a genética comportamental, elas vêm mostrando, né, a interação desses dois fatores, genética e ambiente. Eles determinam aí como nós processamos e como nós reagimos emocionalmente aos estímulos e às experiências de vida. Então, por exemplo, algumas crianças, elas podem ter uma tendência genética a ser mais ansiosas, mais impulsivas, o que pode influenciar suas reações emocionais. E, além disso, as experiências que vivemos ao longo da vida, como os nossos relacionamentos, traumas, interações sociais, também vão moldar como nós interpretamos e reagimos emocionalmente aos estímulos que encontramos. Traduzindo, gente, para vocês, o que uma criança, onde que a gente começa a ter emoções? Quem sabe aí, coloca aqui nos comentários, onde começa essa tal de emoção, quando que a gente começa a sentir? Vou tomar uma aguinha aqui, enquanto vai entrando aí mais pessoas, vocês vão divulgando aí, clicando aqui nesse aviãozinho, mandando aí para mais mães. Quando que começa as emoções? Quem sabe? Manda aqui nos comentários pra mim. Vou molhar minhas palavras. Dei um chute aí? As nossas emoções, minha gente, começam... Olha eu derrubando água aqui. Começam lá no nosso útero, no útero das mamães, já na barriguinha ali, na formação do feto. Ali, os estudos já comprovam que nós começamos a ter emoções e sentimentos, sim. Por isso é importante a gente observar o histórico de vida, quando vem, né, um casal, uma família, para buscar avaliação para os filhos, buscar um psicodiagnóstico ou buscar uma psicoterapia para os filhos, nós fazemos uma anamnese. E nessa anamnese, nós perguntamos esse histórico de vida, como é que foi essa gestação, como foi, se foi planejada, se foi desejada, se não foi desejada, mas surgiu, como é que foi. A gente procura saber essas informações porque elas são importantes para saber justamente isso, se essa criança tem uma tendência genética, porque isso influencia, sim, como ela vai sentir, como ela vai interpretar o mundo ao seu redor. Então, são informações importantes. E outra coisa, no primeiro setênio da criança, ali do 0, quando nasce, até aproximadamente seus 7 anos, que é o primeiro setênio, a criança está fundamentando. Ela está criando ali uma rede neural de como ela vai interpretar suas emoções. E aí a gente já está falando, ó, de algo muito além de simplesmente validar e identificar uma emoção, né? Aqui a gente começa a aprofundar, tá bom? Então, esse é um adendo que eu queria abrir, um parênteses que eu queria abrir aqui, que as nossas emoções, as emoções dos nossos filhos têm influência genética.
Mães ansiosas tendem a ter filhos ansiosos também. As pesquisas, diversas pesquisas apontam isso, né? O nosso ambiente, as nossas experiências de vida, crianças que passaram por traumas, por muitas dificuldades, abusos, tem uma tendência também a interpretar essas emoções, serem mais sensíveis, mais ansiosas, mais impulsivas. Tudo isso faz parte, tá bom? Então, voltando, a diferença aí entre emoção e sentimento. Me diz aí depois se ficou claro pra vocês, tá bom? Bem-vinda, Bárbara! Bem-vindos! Obrigada por estar acompanhando aqui comigo. Convida aí mais pessoas, tá bom? Pra vir participar. E aí, tá, entendi aí que a emoção ela é de curta duração, ela é fisiológica, ela é visível, não é? E o sentimento é a interpretação, os meus pensamentos, aquilo que eu estou pensando da minha emoção, daquilo que eu estou sentindo, é algo de longa duração e ele é invisível. Então, isso já é uma informação para você saber onde você tem que direcionar para proteger a emoção do seu filho. Guarda essa informação, nós vamos avançar. Então, como eu falei para vocês, eu gosto de dar exemplos, tá? Deixei aqui alguns exemplos para ficar mais claro. Emoção. Se uma criança vê um cachorro grande se aproximando rapidamente, ela vai sentir medo. O sentimento. Então, aproximou um cachorro, a criança vai sentir medo. Qual que é o sentimento aí? Depois de sentir o medo, ela pode pensar que todos os cachorros são perigosos, eu não gosto de cachorro. E esse pensamento pode gerar um sentimento de ansiedade a longo prazo, que pode durar toda vez que ela vê um cachorro, por exemplo, né? Ou então uma criança que sofreu uma mordida, né? Teve algum evento aí com um cachorro, ela vai sentir o medo de imediato ali e depois ela vai ter uma interpretação, o sentimento dela, ela vai interpretar cachorros são perigosos, eu não gosto de cachorro. Entendeu, gente? Mais um exemplo para ficar ainda mais claro. A criança fica irritada porque o irmão pegou um brinquedo dela. Sentimento. A criança pode interpretar essa irritação como: meu irmão sempre me prejudica, ou eu não sou importante. E esse pensamento pode gerar sentimento de frustração, de injustiça, que vai durar aí, ó, por muito tempo, essa irritação inicial. Boa noite, Melo77, bem-vinda! Então, tô dando aqui alguns exemplos práticos para vocês entenderem, para ficar claro o que é uma emoção, o que é um sentimento. Nós já vamos chegar a como proteger essas emoções, tá bom? A vida afetiva dos nossos filhos, que vai muito além de validar, como estamos vendo aqui. Primeiro, a gente tem que ter esse pano de fundo, né? Entender o que é emoção e o que é sentimento e como eles interagem, certo? Agora a gente vai para o segundo ponto, que é: por que a validação sozinha não é suficiente? Só ficar validando ali o sentimento do seu filho, acolhendo, não é suficiente. Muitos pais fazem um ótimo trabalho ao validar as emoções dos filhos. Esse é um primeiro passo e é muito válido, é muito importante. E com tanta informação difundida aqui na internet, muitos pais já estão aprendendo que é importante validar as emoções dos filhos. Porém, muitas vezes param aí, né? E a gente sabe que não é suficiente. Isso é muito importante, validar as emoções, mas esquecemos de ir mais fundo para ajudar os nossos filhos a lidar com as emoções de uma forma mais saudável. E isso pode acabar gerando alguns problemas emocionais ao longo prazo, tá bom? Vou dar um exemplo. Se uma criança ela sente medo de ir para a escola e o pai apenas diz assim, ó: eu entendo que você tá com medo, tá tudo bem. Ele tá validando a emoção. Entendo que você tá com medo, filho, tudo bem. A criança, ela não vai aprender a lidar com esse medo de uma forma construtiva. Ficar apenas na validação pode levar a um quadro de ansiedade, de baixa autoestima, porque ela só foi validada. Ela não aprendeu o que ela faz com aquele sentimento. Por isso que a gente não pode parar apenas na validação. Boa noite, Dani. Então, vamos lá de exemplo. Dá-lhe exemplo. Hoje é um aulão com exemplo, tá bom? Vamos a alguns exemplos aí.
como a falta de acompanhamento mais profundo pode gerar aí alguns problemas se você parar somente na validação. Então, ansiedade. A criança ou adolescente não aprende a entender a raiz da emoção e ela continua com o medo sem estratégias para enfrentar. Porque ela eu tô sentindo medo, mas o que eu faço com esse medo? De onde ele vem? Certo? Baixa autoestima, que é desenvolver crenças negativas, né? Pensamentos muito negativos sobre si. Quando o filho não é orientado sobre como se autorregular emocionalmente, ele pode acreditar que as suas emoções estão fora de controle, o que impacta a sua autoconfiança. Olha só, gente, como simplesmente validar pode simplesmente não ser suficiente e pode também causar esses problemas, gerar essa ansiedade, essa baixa autoestima, porque a criança só foi validada. Ela não sabe o que fazer. E pior ainda, quando nem é validada, né? Eu estou partindo aqui do ponto que os pais já estão aprendendo a validar, tá bom? As emoções. Que é tudo bem sentir, tudo bem, eu entendo, você está validando, mas aqui a gente está aprofundando. Então, validar é o primeiro passo. Mas a verdadeira proteção emocional acontece quando nós ajudamos os nossos filhos a parar, pensar, refletir sobre os seus sentimentos e aprender a lidar com eles de uma forma saudável, tá bom? Então agora a gente vai para a parte de como nós vamos de fato proteger as emoções dos nossos filhos. Agora que você já sabe aí a diferença entre emoção e sentimento. Quem entrou depois, a live vai ficar salva e você volta lá, tá bom? Para não ficar muito repetitivo aqui. Agora que você já sabe aí a diferença entre emoção e sentimento e que validar somente não é o suficiente, nós vamos falar então como nós vamos proteger de uma maneira mais eficaz as emoções dos nossos filhos. Como eu estava dizendo antes para vocês, os sentimentos são as interpretações dos nossos pensamentos sobre as emoções. E é aqui que realmente nós pais, nós cuidadores, podemos fazer uma intervenção mais eficaz. Tá fazendo sentido aí pra vocês? Manda aí alguma interação aí pra mim, pra eu saber que tá fazendo sentido. Deixa eu molhar mais um pouquinho aqui minhas palavras. Vamos lá, então. Como que nós podemos intervir? Nós vamos intervir exatamente aqui, ó. Nos sentimentos, ajudar os nossos filhos a interpretar. Nós não vamos atacar ou intervir na emoção. A emoção, ela é livre. Como eu disse, bem no comecinho, não dá pra falar não sinta sede, não sinta fome, não sinta calor, porque isso é fisiológico, tá bom? Nós vamos intervir na interpretação que o seu filho está fazendo daquela emoção. É no sentimento dele, no que ele está interpretando da emoção, da situação. Nós vamos ajudar os nossos filhos a refletir sobre os pensamentos que estão gerando, que está sendo gerado ali. E isso pode ser feito com as ferramentas, com essa ferramenta que é perguntas. Então, quem está anotando, agora é hora de você anotar. Quais são, Bruna, as perguntas que eu posso fazer para o meu filho para aprofundar um pouco mais e ajudar a proteger as emoções dele, para que ele também treine isso, né? E entenda, aprenda a lidar com as suas emoções. Então, algumas perguntas que nós podemos fazer para os nossos filhos. Quando eles sentirem a emoção, uma raiva, uma tristeza, um medo, tá bom? Anota aí, ó, o que você pensou nessa situação, filho? Você acha que a situação realmente significa o que você está pensando? Será que essa é a única maneira de pensar sobre o que aconteceu? Essas são algumas perguntas, e são perguntas poderosas, que vai ajudar aí a criança, o adolescente, a entender que nem tudo que ele está pensando é um fato. Muitas vezes é uma interpretação. Então, com os nossos pacientes em terapia, a gente ensina, né? A gente faz uma psicoeducação, que é explicar para o paciente o pensamento, que a nossa interpretação que está passando na nossa cabeça é um fato ou é uma interpretação.
de acordo com a minha história de vida, com as minhas experiências, com o meu ambiente, com a minha genética também, que tá ali influenciando. Vamos para os exemplos práticos. Hoje é a live dos exemplos, tá bom? Como eu falei pra vocês, eu amo dar os exemplos aqui e acho que fica muito mais claro. Então, seu filho pode chegar com uma fala assim, ó. Eu sou um fracasso, eu sou um burro porque eu tirei uma nota baixa na prova. Isso é muito comum. Semana de prova aí pós-carnaval, criançadas, adolescentes, tudo em semana de prova. E eles podem chegar com essas falas. Sou um fracasso, sou um burro, eu não tô entendendo nada, eu não vou bem nessas provas. E aí, ó, aqui que entram as perguntas e a nossa intervenção. Você não vai intervir na emoção. Muitos pais acabam até invalidando, né? Para de falar isso. Você não é burro nada. Pra que ficar triste com um negócio desse? Além de você não estar validando, ainda tá, né? Termina de acabar com o seu filho ali. Então, você vai validar. Tudo bem, filho, é normal a gente ficar assim, né? A gente fica chateado quando a gente não consegue, ó. Validou. Eu também já passei por isso, está validando. Mas aí você vai para as perguntas. Essas perguntas vocês anotem aí, porque nossa, não dá para confiar na memória. Você vai perguntar e focando não na emoção, mas na interpretação, nos sentimentos dele. Filho, eu entendo que você está chateado, mas o que você pensou quando você viu a nota? Você acha que uma única nota define quem você é? O que você pode fazer para melhorar da próxima vez? Olha só, gente. Isso é muito bacana, eu amo isso. Esses dias, né, minha filha tava com alguns sentimentos, assim, né? De ansiedade, nervosismo sobre algum trabalho que ela tinha que entregar na escola. E ela começou a ficar muito ansiosa. Aí eu não vou atacar a emoção, vou atacar o medo ali que ela estava. Eu comecei a fazer essas perguntas. Vocês podem aprender também. Filha, o que você tá pensando? O que tá passando aí na sua cabeça? Essa também é uma boa pergunta. Ah, eu tô pensando que a prova vai brigar comigo, que eu não posso errar, que vai dar tudo errado. Ela falou vários pensamentos, porque eu já vou treinando isso com ela, né? Pra ela olhar para os pensamentos dela, pra interpretação, né? O sentimento, esse é o sentimento, é onde a gente deve intervir. E aí eu pude intervir com ela, que os nossos pensamentos, muitas vezes, eles pregam algumas armadilhas. Eles apresentam alguns erros de pensamento. E para esses erros de pensamento, eles têm nome, né? Com as crianças a gente dá o nome. Com os adultos a gente fala que é as distorções cognitivas, as armadilhas, os erros de pensamento. Com as crianças a gente dá nome. É o catastrófico. Quem é o catastrófico? Ele aumenta as coisas, ele dá uma exagerada. Ai, só eu que vou errar, só eu que não vou entregar o trabalho do jeitinho ali perfeito. Olha, o catastrófico, eu acho que ele pode estar ali atacando aí na sua mente, não é mesmo? Pode ser, né? Então vamos lá, vamos fazer o seu melhor. E aí você vai levar e vamos ver o que a professora vai falar. E aí no mesmo dia, né, quando a gente chegou aí pra gente se encontrar à noite, eu falei, e aí, como é que foi? Né? A professora realmente aconteceu o que o seu pensamento estava te falando? Não aconteceu. A prof ficou tranquila, recebeu o trabalho. Outras pessoas também não fizeram assim tão perfeitinho, tão, né, igual ela estava idealizando. Falei, então quer dizer que o catastrófico estava realmente aí, né, atacando. Acho que era o catastrófico mesmo, estava dando aquela exagerada. E aí, ó, eu fui intervir no pensamento, na interpretação, né? Então, essas perguntas, né, ajudar a questionar os nossos pensamentos, como esse exemplo que eu dei, né, quando o pai fala assim, né, o pai, a mãe pode falar ali, você acha que uma única nota te define? Questionar essa ideia do erro, né, de que um erro define o valor. Isso vai ajudar a focar na aprendizagem e no crescimento. Um outro exemplo aqui. Eu sempre falo que é meia hora, sempre passo de meia hora, né, gente? Mas tudo bem. O segundo exemplo. Seu filho pode chegar, eu nunca vou conseguir fazer isso direito. Seja um trabalho, seja uma apresentação, né? E a gente pode perguntar, o que te faz pensar assim? O que passa pela sua cabeça para você pensar assim? Você já tentou outras vezes e não conseguiu? Essa foi uma pergunta que eu fiz para minha filha também. Quantas vezes aconteceu isso que você pensou? Porque às vezes ela vem com esses pensamentos frequentes, né? Sempre achando que a Pro vai brigar, ou que a Pro
Quantas vezes a Pro brigou com você? Quantas vezes aconteceu isso que você estava pensando? Ah, nenhuma. É porque ela brigou com fulano e eu acho que ela pode fazer isso comigo também. Olha só, aí dá. Quando você faz essas perguntas, te dá a chance de poder intervir, de você investigar e ajudar o seu filho a buscar pensamentos mais equilibrados, mais saudáveis, mais realistas e que vão ajudar ele a regular as suas emoções, né? Então, eu nunca vou conseguir isso direito. Você vai perguntar: você já tentou outras vezes, não conseguiu? O que você poderia tentar fazer de diferente agora? Né? Então, esse tipo de intervenção vai fazer o seu filho perceber que o fracasso não é definitivo e que sempre nós podemos tentar novamente de maneiras diferentes. Então, essas perguntas são ferramentas importantíssimas para ajudar os nossos filhos a reformular a forma de pensar e a regular as emoções. A regulação emocional, ela passa por isso. Tem várias formas, várias ferramentas de regular as nossas emoções e uma ferramenta fundamental, que é pilar para ajudar a regular as emoções, é ajudar os nossos filhos, as nossas crianças a reformular, reestruturar a forma de pensar, certo? Agora a gente vai para um quarto e último ponto aqui da live, para não ficar tão grande, não estender tanto aqui. Eu espero que tenha ficado claro aí para vocês como de fato nós vamos proteger a emoção dos nossos filhos. Não é apenas validando, né, autorizando ali a emoção do seu filho. E autorizar a emoção do seu filho não significa deixar ele fazer o que ele quiser. Tudo bem sentir raiva, ele sai quebrando tudo, não. Você pode sentir raiva, e aí quando a criança tá ali, né, na tempestade emocional, ela vai precisar se acalmar. E aí depois, que principalmente a emoção da raiva. A emoção da raiva, primeiro a criança tem que se acalmar. E nós pais vamos ser esses treinadores. A criança não consegue se autorregular sozinha. Ela vai precisar do cuidador, autorregulando, ajudando ela a se acalmar. E depois que a emoção passa, ela é de curta duração, lembra? Aí sim você vai intervir nos pensamentos da criança, na interpretação, o que ela tá pensando sobre a situação, sobre o que aconteceu, tá bom? E aí, nós vamos intervir na interpretação mesmo, tá bom? O papel dos pais, nosso quarto e último ponto da live. O papel dos pais na construção de uma identidade saudável, uma identidade afetiva, emocional saudável. Como nós podemos ajudar os nossos filhos a construir essa identidade emocional saudável. Algo que é especialmente importante na adolescência. Sim, nessa fase que começa a pegar mesmo essa construção, tá bom? A adolescência a gente sabe que é uma fase aí cheia de desafios emocionais. E nesse momento que a criança, que o pré-adolescente começa ali, né? A criança não, pré-adolescente em diante começa a formar sua identidade emocional. E os pais têm esse papel fundamental de ensinar os filhos a lidar com as emoções de uma maneira construtiva. E aí, como nós podemos fazer isso? Primeira coisa é explorar as emoções com empatia e paciência. Nós não nascemos com paciência, é uma habilidade também que é treinável. Nós vamos construindo. E os filhos são ferramentas ótimas para treinar a nossa paciência, para que possamos desenvolver a paciência. Então, nasceu um filho, tem que nascer um pai e uma mãe que vão treinar aí a paciência. Então, nós temos que ajudar os nossos filhos a entender os seus sentimentos, essa interpretação toda que eles fazem das suas emoções, né? Sentimentos é a interpretação. Então, nós temos esse papel de ajudar eles a entender essas interpretações sem julgar, né? Esse é um desafio aí para muitos pais, sem julgar. Então, dá-lhe exemplo, mais um exemplo aí. Seu filho adolescente, ele pode chegar para você se sentindo excluído de um grupo de amigos, né? Ah, ninguém gosta de mim, ninguém quer saber de mim. E aí você vai perguntar o que você acha que aconteceu, como você se sentiu quando isso aconteceu, o que você pode fazer para melhorar essa situação. Pergunta, gente, a palavra-chave hoje, como nós podemos intervir de uma forma eficaz fazendo essas perguntas, tá bom? E com a empatia, né, ajudando o seu filho a sentir que ele está sendo ouvido de fato, com atenção nele ali, sem ficar ali, ó, muitas vezes a gente tá ali no celular, não, eu tô te ouvindo, prestando atenção, parando ali, os 5 minutinhos que você tirou, o tempinho que você tirou, mas prestando atenção.
e percebendo os sentimentos, validando e aprofundando ali na interpretação, ajudando eles a refletir. E claro, né, modelar, ser modelo no seu comportamento emocional. O comportamento dos pais serve de modelo para os filhos. Se nós, pais, mães, lidamos com a frustração de uma maneira calma, construtiva, o nosso filho vai aprender também a fazer o mesmo. Então, você pode chegar estressada, né? Ah, tô cansada, hoje eu cheguei estressada. E aí você pode dizer, né, soltar falas, olha, seja vulnerável, né? Demonstra aí pro seu filho mesmo, não tem problema você mostrar a sua vulnerabilidade. Hoje eu cheguei cansada, tô estressada, eu tô nervosa, eu vou dar uma pausa aqui, eu preciso de uma pausa, preciso respirar fundo, preciso ficar um tempinho ali no quarto quietinha, respirando fundo, e isso vai me ajudar a me acalmar. Ó, esse tipo de comportamento tá mostrando pro seu filho que é muito possível sim gerenciar as emoções de uma forma saudável. Então eu não vou chegar, né, chutando gato, cachorro, periquito, gritando com todo mundo. Ah, porque eu tô estressado, não mexe comigo hoje não. Você tá modelando, né? Agora quando você fala, já chega falando, olha, hoje eu não tô legal, hoje foi um dia cansativo, eu tô estressada, eu preciso dar um tempo aqui, vocês me deixam aqui quietinha, vou tomar um banho, vou ficar ali recolhida, vou ficar respirando fundo, eu vou pôr uma música pra eu relaxar. Fala as estratégias, as ferramentas que você usa pra se acalmar, porque o seu filho tá ali, ó, de olho, modelando, copiando, né? E um outro ponto de como nós podemos ajudar nessa construção dessa identidade emocional dos nossos filhos é incentivando a autonomia emocional dos nossos filhos. Ensinar para os nossos filhos a resolverem os seus próprios problemas emocionais. Muito importante. Hoje nós vemos aí muitas vezes marmanjos de 30 e pouco, 40 e poucos anos na barra do pai e da mãe ainda que não sabe resolver com autonomia os seus problemas emocionais. Então é importante a gente já começar desde pequenininho, incentivar essa autonomia. E a gente pode fazer isso ajudando eles a entender as emoções, o que eles estão vivenciando, pensar em soluções práticas, né? Então, seu filho vai chegar lá com medo de falar em público, né? O pai e a mãe vai incentivar a praticar em casa. Filho, vamos praticar. Vamos fazer aqui um teatro. Ou então você treina aí na frente do espelho, treina um pouco no espelho, depois você vem e tenta apresentar aqui pra gente como se a gente fosse a plateia, os alunos. Você tá incentivando ele a pensar em soluções, a treinar em casa. O que você pode fazer para se acalmar antes da apresentação, né? Ensinando eles a lidar com a ansiedade diante dessa apresentação em público. A Mel colocou aí, que bom ouvir isso. Pois falei pro meu filho que estava cansada e estressada e precisava descansar para voltar à rotina da casa. Porém, depois fiquei pensando se estava certa com a minha atitude. Olha, que legal, né, Mel? Isso aí. A gente pode, sim, demonstrar a nossa vulnerabilidade para os nossos filhos. E isso a gente vai estar modelando, ensinando para eles, né? E agora eu aprendi algo bom para eles. Isso aí. Obrigada aí pelo seu comentário. Eu amo quando vocês comentam, quando vocês interagem aqui comigo. Isso aí. Então a gente pode sim ser vulnerável, demonstrar para os nossos filhos que a gente tá cansada, que a gente tá estressada, que a gente precisa de um momento pra gente se autorregular. Preciso me acalmar, filho, eu não tô legal. Daqui a pouco a gente volta. Mamãe precisa só de um tempinho aqui. Daqui a pouco a gente conversa, daqui a pouco a gente retoma aqui. E isso tá modelando, tá bom? Então, bem-vindo aí, Lúcio, bem-vindo. Boa noite. E aí, tava falando aqui, né, como que nós vamos construir essa identidade? Ajudando, né, tendo paciência com os nossos filhos, com uma escuta ativa, com essa empatia, sendo modelos, como a Mel falou aqui. Bem-vinda, tia Cláudia, minha tia e a minha família. Bem-vinda. Sendo modelo, né, como que eu lido com a frustração, com o estresse, com os meus problemas. E aqui que eu estava falando esse outro terceiro ponto, incentivando a autonomia dos nossos filhos. Quando eles chegarem com um problema, né, ai, não sei, eu tô com medo de falar em público para apresentar esse trabalho. Bora lá, filho, o que a gente pode fazer? Vamos pensar aqui em soluções juntos? Como que você pode
resolver isso, como você pode se acalmar, como você pode treinar. Vamos treinar aqui em casa. Na terapia a gente fala de roleplay, né? Roleplay, que é como se fosse um teatro, a gente treina. Ó, vamos imaginar aqui que eu sou a professora, eu sou parte da sua turma, e você vai apresentar pra mim, né? A gente vai estar ensinando eles, dando exemplos aí de como nós podemos construir essa base sólida aí com os nossos filhos, tá bom? Bom, gente, falei muito, foi mais de meia hora. Eu sempre falo que lives de meia hora e elas sempre passam, porque são conteúdos riquíssimos, né? E que eu tenho certeza que contribui aí para a parentalidade, para que a gente possa construir essa geração emocionalmente saudável e equilibrada, certo? Eu tenho certeza que nós vamos colher bons frutos disso. Então, se vocês têm dúvidas, essa é a hora, mas alguns minutinhos aqui antes de eu finalizar, se vocês têm dúvida, eu tenho alguma coisa aqui para contribuir, como a Melo colocou aí, né? Tá bom? Nós estamos ajudando os nossos filhos a entender melhor, né? A proteger as emoções deles. Espero que tenha ficado claro aí pra vocês que proteger as emoções dos nossos filhos não é apenas validar, né, as emoções, mas é ajudar os nossos filhos a entender as interpretações, o que os pensamentos, o que eles estão pensando, e construir ferramentas com eles, né? Pensando em soluções juntos, estimulando essa autonomia também, para que eles possam, né, lidar melhor com as dificuldades aí de uma maneira mais equilibrada, tá bom? É importante a gente lembrar aqui para finalizar que a forma como eles lidam com as emoções agora pode influenciar muito a saúde emocional deles no futuro. Então a forma, às vezes a gente vai falar, ah, não, né, deixa isso mais pra frente. Não, a gente tem que começar agora. A forma como eles estão aprendendo a lidar com as emoções agora vai influenciar como eles vão lidar com as emoções, com os sentimentos no futuro. Se nós, pais, cuidadores, agirmos de forma consciente e intencional, toda emoção, todo conflito, todo problema que o seu filho traz é uma oportunidade de você, de eu treinar isso aqui, de eu ajudar ele a identificar as interpretações, quais são as historinhas que a cabecinha dele tá contando, como ele tá interpretando, será que ele tá interpretando de uma forma certa? Será que tá equilibrado ou tá distorcida, né? Depois eu posso fazer uma live aí só falando de distorções cognitivas, que são vários erros aí de pensamento, né? Então nós precisamos ser intencionais, aproveitar cada oportunidade para que a gente ajude os nossos filhos a construir essa base sólida de autoconhecimento, de resiliência e de inteligência emocional. Certo, minha gente? Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo, por me acompanharem aqui. Semana que vem eu faço uma live com o convidado, uma live sozinha. Uma live com o convidado, uma live sozinha. Então hoje foi minha live aqui sozinha, falando sobre esse tema fundamental. Semana que vem com convidada, tá bom? Uma convidada maravilhosa, ela já esteve aqui comigo, mas como nós amamos, vai ter de novo, vai ter bis com a Flávia, falando sobre ansiedade na infância e na adolescência. Então não percam também semana que vem, a live vai ficar salva aqui e lá no YouTube. Se você não me segue lá no YouTube, entra lá no meu YouTube, curte lá, se inscreve lá também, porque com certeza você vai estar me ajudando a espalhar esse conteúdo para mais mães, mais pais, mais cuidadores, educadores, a todos aqueles que precisam educar uma geração emocionalmente saudável. E lembrando, eu tenho um grupo de pais, o link fica aqui na bio do meu Instagram, você pode clicar lá no link e entrar lá no meu grupo de pais. Semanalmente, diariamente conteúdos lá para ajudar. Falamos sobre diversos assuntos, sobre parentalidade, sobre o nosso educar aí nos nossos filhos. Tá bom, gente? Ótima noite para todos vocês, bom descanso e até semana que vem no Fala Psibru. Beijos!